Evangelho, sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa da dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo Apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje, memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo Apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos trouxe a última parte do 19º capítulo do Evangelho de São Lucas. Depois que Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém, Jesus aparece na narrativa do evangelista ingressando no templo e realizando um ato de justiça. Mas em que sentido ato de justiça, Padre Fábio? Porque ele expulsou os vendedores de dentro do templo? Bom, sim e sim. Como assim sim e sim? Sim, um ato de justiça, porque o templo não é um lugar para ser feito comércio. Começa por aí. Então, é sim para isso. Mas sim também pelo fato de que é o lugar escolhido por Deus para o recolhimento e para a oração. O Senhor cita o profeta Isaías: minha casa será uma casa de oração. O lugar do silêncio, do encontro, da escuta, da companhia com Deus. Não um lugar onde podemos mitigar outros interesses paralelos que sejam favoráveis ou não favoráveis a esse acontecimento que seria o estar reunido com Deus, mas existe aqui uma ruptura com aquilo que a gente chamaria de prioridades ou então de hierarquia de valores. Queremos usar uma expressão mais sofisticada. Que o comércio seja feito fora, porque, obviamente, era preciso que as pessoas apresentassem as ofertas e levassem consigo, muitas vezes, aquilo que seria oferecido, e isso abria margens para que outros interesses fossem agregados àquele interesse principal, que era o lugar do culto, o lugar da celebração, e dessa forma tudo se passava ali, de maneira que o zelo pela casa do Senhor se tornava uma preocupação no meio de tantas outras. E o templo ser um lugar de oração se tornava também uma responsabilidade em meio a tantas outras que praticamente alcançavam quase um grau de importância equivalente. Não é porque a prioridade foi tirada, mas porque outras coisas subiram ao grau de prioridade equivalente. Então tem duas possibilidades da gente acabar caindo ou errando, né? Ou porque a gente não deu mais a importância àquilo que era importante, ou então porque a gente fez outras coisas adquirirem o mesmo grau de importância daquilo que deveria estar no ápice de maneira exclusiva. E dessa forma o nosso coração se dispersa e termina também por depauperar não apenas a nossa presença no exercício e no zelo daquilo que é essencial, que nesse caso é o recolher-se em oração com o Senhor, mas a depauperar também a oferta desse recolhimento. Não só o meu tempo vai escassejar, não só eu vou me sentir disperso
para poder zelar por aquilo, tendo outras coisas ali que vão concorrer com isso, mas na hora em que eu finalmente conseguir atribuir a prioridade àquilo, depois de ter sido meu tempo e minha força vilipendiada por tantas outras prioridades que eu coloquei quase que no mesmo grau de importância. Quando finalmente eu paro ali, a possibilidade de que isso aconteça bem feito é mínima. Por isso, as palavras do Senhor são palavras fortes, mas ao mesmo tempo são palavras de justiça. Então, é justo, sim. Esse é o segundo justo, é sim e sim. Por quê? Porque quando o Senhor nos entrega, quando entrega ao povo de Israel a graça de ter um templo, um lugar santo, é para que haja esse lugar na vida do povo. E não que esse lugar venha... O que significa haja esse lugar na vida do povo, padre? Não entendi. O meu ambiente de trabalho é onde eu trabalho. O lago é o lugar onde eu trabalho. A casa é o lugar onde eu resido, onde eu tenho minhas coisas. O ambiente das ruas de Cafarnaum é o lugar onde eu estou em convívio com as pessoas. A sinagoga é o lugar onde eu me recolho para rezar. O templo é o lugar onde eu vou como peregrino. E ali eu me recolho com o meu Senhor. Então, cada lugar tem a sua razão de ser. Também o templo tem a sua razão de ser para o povo de Israel e precisa ser respeitado como tal, precisa ser amado como tal. A gente não começa a se recolher com Deus quando a gente vai ao templo. Mas o fato de que o templo é o templo e eu vou até ele, eu já começo o meu processo de recolhimento. Já em casa, quando me preparo para ir, se a gente quer colocar o paralelo com a nossa vida de igreja, né? Talvez alguns já estejam pensando até em paralelo. De fato, o nosso recolhimento com Deus não vai começar quando nós estivermos na igreja, dentro da igreja. Ele já começa em casa, quando eu separei aquela hora do dia para me preparar para ir à missa. A missa é às 10, mas antes de ir à missa, eu me preparo. Então o meu horário para aquela missa das 10 horas já começou, o meu horário das 10 horas de encontro com o Senhor já começou a ser celebrado previamente. Quando eu decido acordar mais cedo, então vamos colocar que seja às 6 horas da tarde, quando eu decido parar as minhas atividades da tarde, 4h30, para voltar para casa e chegar em casa por volta de 5h30, 5h15, e com calma separar as coisas e me preparar, para 5h40 estar saindo de casa, tranquilo, e chegando na igreja 5h50, porque é pertinho de casa, então dá para ir a pé, bem pertinho. Pronto. Tem toda uma organização ali. Na verdade, desde quando eu comecei a pensar o meu domingo, que talvez eu possa ter pensado a atividade desse domingo, há uma semana atrás, ou quem sabe até no mês passado eu já pensei a atividade desse domingo. E já ali, quando eu pensei a atividade desse domingo, eu já pensei com aquela minha hora junto do Senhor na Santa Missa, às 6 da tarde. Então, aquele meu domingo, há um mês atrás, já foi pensado com essa referência. O meu domingo, há um mês atrás, já começou com o meu horário das 18 horas, reservado no templo do Senhor, ou seja, reservado na igreja do Senhor para a Santa Missa. O meu domingo já começa com esse acontecimento. Toda a agenda do domingo vem preparada e toda a organização vem preparada em base àquele meu encontro com o Senhor. Essa é a relevância. Então, aquela hora, ela não vai começar a acontecer faltando 10 minutos, que é aqueles 10 minutos antes, que eu vou chegar 10 minutos antes na igreja, para a Santa Missa, para dar tempo de chegar e parar um instante com calma. Então não é ali que vai começar lá atrás. Na primeira vez que eu pensei aquele domingo, já começou ali a minha preparação.
Eu já estou ali naquela resposta que eu estou dando sobre a programação daqui a um mês que vai acontecer do meu domingo vai acontecer daqui a algum mês. Mas essa programação que eu estou definindo hoje, ela já é preparatória para aquele dia. Ela já acontece em função, perdão, daquele evento, ela já está acontecendo em função daquele evento. Então eu já comecei a pensar e a preparar aquele encontro com o Senhor um mês atrás. E ele já foi prioridade o suficiente para definir o que vai ficar para depois ou o que não vai ter espaço naquele meu domingo. É dessa forma que a gente pensa o nosso encontro com o Senhor? Olha aí a meditação de hoje ajudando a gente a fazer um passo importante na nossa vida cotidiana. É dessa forma que a gente pensa nisso, a gente sempre se vê enrolado tentando arranjar um jeito de conseguir participar da missa no domingo. Então, quando a gente se dá conta, a gente está no domingo sempre na correria e no desespero para conseguir não chegar atrasado, porque a gente já inflacionou de tal forma o nosso domingo de atividades que no final das contas a missa já está ali no aperto, está no arroxo já, né? No final das contas, até se desse para puxar essa missa para o sábado e eu ficar com o domingo mais livre. Oh, Jesus amado, como a gente às vezes faz uma inversão de prioridade, por isso a gente não, às vezes não sente tanta alegria. Aquele horário foi defendido por você. Se a gente defende uma coisa, a gente é porque aquela coisa é importante para a gente, mas não só isso, depois a gente tem a alegria de poder. Às vezes a gente não prova tanta alegria de ter aquela nossa hora no domingo para o Senhor, porque a gente defende pouco esse momento. A gente deixa ele acontecer. A gente não está lutando por ele. Ele não está na nossa ordem de hierarquia como algo de grande importância, que não vai tocado, que eu defendo com unhas e dentes porque é importante. Um jogador levanta o troféu no final da partida porque ele defendeu bravamente durante o inteiro campeonato o seu time, a camisa do seu time, e enfrentou inúmeros desafios, desde aqueles desafios na preparação dos treinamentos, o desafio de cada partida concretamente, o desafio de reabilitar a sua saúde caso tenha acontecido uma lesão e de em tempo voltar a compor com um time, de maneira que quando ele levanta aquele troféu, ele está levantando algo que foi defendido por ele duramente, em tantos momentos diferentes, em situações diferentes. O que, Padre Fábio? Fazer-se presente até o fim, naquele compromisso de jogar por um time de futebol. E às vezes a gente tem dificuldade de defender assim, tão ardorosamente, o nosso domingo, né? Quantos são os grupos que têm aquele horário do futebol na semana, que faça chuva ou faça sol, aquele horário vem guardado e quando vai chegando perto, se faz mais chuva do que sol, a gente já começa a ligar para um e para outro e para ver quem é que não vai desmarcar, para motivar o pessoal, para que não desistam de vir no futebol e tudo mais. Paga o campo antecipadamente para poder garantir que todo mundo vai estar, porque aí ninguém joga dinheiro fora. A gente usa as estratégias para poder defender aquele dia, aquele momento, aquele acontecimento, porque ele tem um grau de importância para a gente. É hora da gente rever essa experiência antropológica, essa experiência muito humana, da nossa defesa e do nosso amor no zelo por aquele horário, por aquele momento com o Senhor, que tem um valor único na nossa vida, que nós reconhecemos, mas que não aprendemos ainda, talvez, ou então estamos exercitando pouco, né? Aplicar a nossa experiência afetiva, ou seja, a nossa experiência humana, na hora de defendê-lo com essas mesmas qualidades. De maneira que ir para a missa se torne uma alegria e não quase o encerramento
do meu domingo. Eu não vou poder aproveitar mais o meu domingo porque está na hora da missa. Quantas vezes a gente já ouviu esse tipo de expressão por aí? Mas rapaz, isso é a inversão da ordem de prioridade. Deveria ser uma alegria no domingo, porque na verdade eu estou defendendo esse horário, que é o horário da Santa Missa, já faz tempo. E quanto mais se aproxima do domingo, mais vão aparecendo coisas e mais aguerrida está sendo a minha defesa por aquela hora. E não é para ir para a missa com peso como se fosse um condenado. A gente está defendendo aquele horário. É uma alegria para a gente porque se trata do encontro com o meu Senhor. E às vezes parece que é a hora do condenado, né? Poxa, queria ter aproveitado mais o domingo, mas não está dando. Que inversão, né, de valores. E o Senhor nos mostra hoje no Evangelho o exato oposto. Também naquela época se fazia da ocasião do ir ao templo tantas outras situações favoráveis, mas o Senhor diz não e confirma tudo aquilo que estamos falando. Aquele momento é um momento único, é um momento central. É um momento que precisa ser defendido. O zelo pela casa do Senhor me devora, a palavra que a gente sempre recorda, que o próprio Senhor vai citar. E a minha casa será uma casa de oração. Então, eis aquilo que o Senhor quer, eis aquilo que eu escolho para mim, é o que Jesus faz. E assim se empenha. E transforma a realidade que está à sua volta. Ele não se adapta. Ou seja, o que vem de Deus não vai ser deixado em nenhum milímetro mais para um lado ou mais para o outro lado. Permanece central. Peçamos essa graça ao Senhor pela intercessão de São Pedro e São Paulo, apóstolos, que intercedem continuamente, as duas grandes colunas da Igreja intercedem pela perseverança de todos nós cristãos, intercede pela conversão dos corações e para que muitos outros se tornem batizados, eles que permaneceram sempre unidos a Cristo e que jamais se afastaram do Senhor, mas permaneceram com Ele até o fim. Peçamos que intercedam por nós, para que o nosso coração prove essa alegria e, sobretudo, viva esse vigor e esse entusiasmo de defender o encontro com o Senhor e de prepararmos com alegria esse momento sem que nenhuma outra coisa divida atenção ou roube de nós esse momento de estarmos recolhidos com o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Pedro e São Paulo apóstolos, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.